Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos mais num estudo hoje. Queremos concluir o resto do capítulo 8 de 2 Coríntios e concluir o capítulo 9 para, da próxima vez, então, começarmos com o capítulo 10, que introduz uma secção nova. Mas os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios não são capítulos muito difíceis. São capítulos que estão a abordar princípios chaves, um deles sendo, por exemplo, como lidar com uma congregação ou como lidar com as pessoas numa congregação. Quer dizer, é mais acerca de como ter cuidado com os irmãos e demonstrar carinho. E, às vezes, em certas congregações, há problemas específicos e está claro, eu já tenho estado em várias congregações, vemos que há pessoas diferentes, há personalidades diferentes, há digamos assim, assuntos que precisam de ser gerenciados ou lidados com os irmãos com cuidado, e todos eles são diferentes, porque cada congregação tem um grupo diferente de pessoas. Mas aqui o ponto é que Paulo está a demonstrar uma grande preocupação com os irmãos, uma preocupação do coração dele. A preocupação era como não ofender os irmãos. Por isso, fazer e dizer e falar, seja que for, de uma maneira cuidadosa, com carinho e amor, para não causar ofensa. Ora, vemos aqui que ele está a destacar princípios fundamentais nesta secção sobre o ato de dar, ou doações, ou donativos. Ora, nos primeiros 15 versículos deste capítulo, como mencionei no estudo anterior, Paulo usou 3 maneiras diferentes para encorajar os irmãos, especificamente aqui os irmãos coríntios, e para encorajar a eles a fazerem uma coleta, um donativo, uma doação para os santos pobres em Jerusalém. E vimos nos primeiros 15 versículos que Paulo usou 3 tipos de, digamos assim, diferentes, ou maneiras diferentes. Um foi o exemplo dos macedónios, do versículo 1 a 7. Depois, do versículo 8 a 9, usou o próprio exemplo do Senhor, e dos versículos 10 a 15, usou os próprios interesses deles como maneiras diferentes para encorajar a eles a fazerem essa coleta para os santos em Jerusalém. Ora, por meio destas 3 perspectivas, ele destacou 3 princípios de liberalidade cristã, isto é, de uma atitude cristã de ser pessoas que estejam prontas a dar a outros. A primeira perspectiva, o primeiro princípio que ele sublinhou, vimos no versículo 3 e versículo 12, que era uma perspectiva de prontidão, era uma mente pronta, voluntária, dando libertamente e livremente às pessoas que tinham necessidade. Também vê-se isso em versículos 7, 9 e 13. Isto é, que estão a dar prontamente, graciosamente, e não como sendo uma dificuldade ou um peso. O segundo princípio que ele demonstrou aqui
é que damos conforme o que temos. Vemos isso, por exemplo, no versículo 12. Está claro, estou a falar versículos de 2 Coríntios, capítulo 8. Aí vê-se 2 moedas de cobre, por exemplo, que eram tudo o que essa viúva tinha, né, como eu demonstrei no estudo anterior, e é o exemplo de que Jesus Cristo usou ou demonstrou quando aquela viúva deu o que tinha, e isso é conforme o que nós temos. Nós damos conforme o que temos. Sim, é um exemplo de sacrifício e de generosidade, mas é conforme o que temos. O terceiro princípio, vemos no versículo 14, para igualdade ou esta reciprocidade, é para que os irmãos não estivessem a dar de uma maneira que ficassem sobrecarregados, mas, por outro lado, estavam a dar porque tinham recebido e agora queriam dar. Havia uma certa reciprocidade ou um certo princípio de igualdade. E por isso, daí vê-se esse princípio de que quem recolher muito não teve excesso, e quem recolheu apenas pouco não teve falta. E isso é para dar ou para suprir o que estava faltando aos judeus. Porque noutra altura pode ser o inverso, pode ser da outra maneira. Depois, quando estávamos aqui a ver em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 a 24, agora vamos ver, é que Paulo enviou Tito e pelo menos outros 2 homens para recolher a colheita e ajudá-los a levar essa colheita para a Judeia. Esta é a secção aqui que vamos começar a abordar hoje. Ora, por que é que ele decidiu ter outras pessoas com ele para levar a colheita? Ora, uma razão poderia ser para que ele não estivesse a ser suspeito de qualquer uso impróprio ou incorreto dessas coletas, para não haver qualquer suspeitas. E assim, para não estivessem a apontar o dedo acusando Paulo que fez isto ou aquilo errado com a coleta. Ou para não dizer, olha, Paulo está a fazer isso para a glória dele e que ele vai beneficiar disso, ou coisa assim. Essa poderia ter bem sido uma das razões principais porque Paulo, então, usou outras pessoas para irem com ele para levar a colheita. Vejamos então o versículo 16. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. E por isso ele estava grato a Deus que Tito tinha o mesmo amor e cuidado pela igreja que Paulo tinha. E por isso ele disse, ainda bem, dou graças a Deus que pôs no coração de Tito esse desejo de amor para com vocês, tal como eu tenho. Versículo 17. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Por isso, quando eu pedi a ele para fazer este cargo e para me ajudar, não precisei de puxar, isto é, ele não foi forçado, mas ele aceitou alegremente que ele devia de ajudar e podia ajudar. Versículo 18. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E por isso vê-se que foi outra pessoa com ele, que aqui não é mencionado o nome, mas foi com outra pessoa com ele. Versículo 19. E não só isto,
mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Quer dizer, não foi Paulo que o designou, não foi Paulo que o designou, mas foi designado pela igreja. Assim, foi administrado por Paulo e seus cooperadores, mas foi uma pessoa que a igreja designou. Ora, assim, dá uma, digamos assim, uma oportunidade a se demonstrar que ele é mais independente. Versículo 20. Evitando isto que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. E assim evitou para que ninguém pudesse apontar os dedos a Paulo ou pudesse culpá-lo de que tivesse a fazer algo incorreto ou quisesse beneficiar desta coleta. E versículo 21. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Versículo 21. Por isso, vemos aqui várias pessoas que acompanharam esta oferta. Vemos aqui que foi Tito, mais um irmão que a igreja designou, e por isso vemos que estamos a procurar demonstrar, fazer tudo de uma maneira honesta, não só diante de Deus, porque Deus vê os corações e por isso diante de Deus talvez não fosse necessário isso tudo, mas também diante dos homens, quer dizer, para não haver falsas acusações. Versículo 22. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Então vê-se aqui no versículo 22, aqui um outro segundo irmão, talvez fosse o mesmo que em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, vejamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, diz assim, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproventou de nós, não andamos porventura no mesmo espírito, não sobre as mesmas pisadas, e por isso poderia ter sido esse mesmo irmão aqui que é referido em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Versículo 23. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. E por isso, Tito, digamos assim, estava a representar o Paulo e os outros representavam as igrejas. Por isso diz aqui, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Quer dizer, os outros, digamos assim, representavam as igrejas. E isso para ver que eles estavam a gerenciar ou usar as finanças da maneira correta, porque tinha várias pessoas envolvidas. Versículo 24. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. E por isso está ele aqui a dizer que eu tenho estado a dizer bem de vocês, gloriando vocês, que vocês estão a dar uma grande oferta, uma grande coleta, e então vocês agora
estão prontos para fazer isso e por isso façam isso. Mostrai perante eles que o que eu estava a gloriar de vocês, de facto, é verdade. E sim, Paulo está a exortá-los ou encorajá-los a serem os mais, digamos assim, mais pessoas que tenham uma liberalidade, uma atitude de dar o mais possível. Vejam isso, por exemplo, quando estamos aqui a ver em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 3, 1 Coríntios 16, versículo 1 a 3, diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovares, para levar a vossa dávida a Jerusalém. So, esta oferta, esta coleta de comidas e coisas que eles iam levar para Jerusalém, para eles fazerem essa coleta no primeiro dia da semana, está claro, não no sábado, no primeiro dia da semana, para depois estar tudo pronto quando Paulo chegar lá. E por isso, agora Paulo está, no capítulo 9, está a encorajar eles para serem o mais demonstrarem a maior liberalidade possível para ajudar os irmãos em Jerusalém. Vamos então ler o versículo 1 do capítulo 9, versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Por isso vemos aqui, acerca de ministrar aos santos, está claro que não está a falar de dízimos e ofertas, mas sim um serviço aos santos, a favor dos santos. Ora, os dízimos e ofertas são para Deus. Isto aqui é um ministrar aos santos. Ok? E por isso ele diz, não preciso nem escrever a vocês, mas estou escrevendo, dizendo assim. Não é necessário eu falar, mas vou falar. É o que ele está a dizer no versículo 1. Versículo 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedónios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Ora, a Macedónia é, digamos assim, o que nós chamamos hoje o norte da Grécia. E a Acaia seria uma província que é no sul da Grécia. E Coríntio é uma cidade nessa província de Acaia, ao sul da Grécia. E por isso diz ele aqui que ele tinha louvado vocês aqui na Macedónia, porque ele estava ainda na Macedónia, no norte da Grécia, quando escreveu esta epístola aos Coríntios, e ele estava a dizer, a louvar aos irmãos no norte da Grécia, que a Acaia, isto é, a região provincial de Coríntio, estava pronta já há um ano para dar. Isto é, eu louvei a vossa generosidade à Macedónia, isto é, àqueles no norte da Grécia. E eles, os do norte da Grécia e os de Macedónia, agora foram generosos. E então a pergunta, digamos assim, retórica, é agora, como é que vocês vão fazer? Vão ser igualmente generosos ou ainda mais? Versículo 3. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos. E por isso é que Paulo está enviando Tito
e pelo menos outros 2 irmãos, para que estejam prontos, para quando Paulo chegar lá e tudo está tudo direitinho, já tem a coleta, na maioria das coisas já tudo agrupado, que é para Paulo depois poder levar para Jerusalém. Versículo 4. A fim de, se acaso os macedónios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento da glória. O que ele está a dizer aqui é, se alguns irmãos do norte da Grécia, da Macedónia, vierem a acompanhar Paulo para o sul da Grécia, para a Acaia, para Coríntios, e se vocês da Acaia de Coríntios não estiverem prontos, então vão pensar que Paulo é mentiroso e vai ser uma vergonha para mim e vai ser uma vergonha para vocês. É o que diz assim, envergonhamos nós para não dizermos vós. Então, vai ser uma vergonha para nós e para vocês. Okay. Versículo 5 agora. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa benção, já antes anunciada, para que seja pronta como benção e não como avareza. Então Paulo está a dizer para estarem prontos como esta questão de generosidade, digamos assim, é um elogio, esta é uma maneira de falar, uma elegância de linguagem. O grego aí é uma palavra que diz eulogia, que é um género de elogiar, ou uma benção, mas por extensão é um benefício, uma abundância, uma benção, uma oferta, um dom. E por isso é para dizerem, uau, esta é uma igreja generosa, está a dar muito, para verem que de facto vocês são pessoas generosas. Versículo 6. Sim, outra coisa aqui é que não é uma obrigação forçada. Lembrem-se aqui que está aqui a dizer, fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa benção, já antes anunciada, para que esteja pronta com benção e não como avareza. Isto é, não como... a palavra grega aí é pleonoxia, que significa avareza ou ganância, mas contragosto, ou uma obrigação forçada. E assim, por isso que está pronta como benção, vocês têm isto pronto porque querem dar, generosamente querem dar, e que não é uma coisa que estão a fazer contra gosto. Isto é, que não querem realmente fazer, mas estão a fazer. E a palavra grega aí, que foi traduzida como avareza, podia ser também assim, uma coisa contra um gosto, com um desejo de que estavam a dar, mas que preferiam não dar assim tanto. Bem, continuando no versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Ora, aqui está a falar, o princípio que está a falar, o contexto que está a falar de pessoas darem abundantemente e vão receber em torno, vão ser abençoados em torno abundantemente. Mas é um princípio que é aplicável em tudo. Porque, sim, não está a falar de ofertas, mas o princípio é aplicável a ofertas. Por exemplo, se você dá uma oferta num dia santo, o princípio é o mesmo. Dar uma oferta com
com uma atitude que você está a ceifar muito e está a semear muito em abundância e então vai ceifar muito em abundância. Tem esta atitude quando damos ofertas, por exemplo, ofertas voluntárias, ou seja, é um princípio. Ora, está claro, isto não é um princípio para o dízimo, porque o dízimo é uma quantia fixa de 10%. Uma quantia fixa, é uma lei. Você não está a falar do dízimo, olha, vou dar 7% ou 8% em vez de dar 2% ou 3%. Não, não. O dízimo é 10%. Ponto final. Aqui está a falar de ofertas, um princípio de quando estamos a dar em ofertas. Por exemplo, vejam em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lemos aí, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aí vemos este mesmo princípio, que é de dar, é de semear, e depois vão ceifar mais tarde. Por isso, quando estamos a dar, eventualmente isso vai trazer um retorno. Por isso vemos que aqui está uma lei de Deus, que não estamos a dar para receber, mas sabemos que quando damos vai haver um retorno, vai haver uma benção. Ok, continuar agora no versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Por isso aqui estamos a ver um princípio muito importante, um propósito. Isto é, o que propôs, o propósito, planejou no seu coração. Que isto significa que há um plano de ação premeditado e determinado para dar e feito voluntariamente do coração, não impulsivamente naquele momento, mas que houve, como diz aqui, um propósito, porque propôs, isto é, que pensou em avanço e fez os cálculos e predeterminou de dar. Por isso é o que propôs. Vejam aqui também no versículo, em Êxodos, capítulo 25, versículo 2. Êxodos, capítulo 25, versículo 2. 25, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Ora, aí vemos que é uma oferta voluntária, que é uma oferta que planejou para dar voluntariamente. Ora, Deus não muda. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. E aqui eles estavam a dar uma oferta voluntária, adicional de outras leis de Deus, mas estavam a dar aqui para a construção do tabernáculo. Isto é, para darem para a construção do tabernáculo. Por isso era uma oferta especial para esse propósito. Ora, você e eu, nós estamos aqui no processo de construir não um tabernáculo físico,
como os israelitas estavam ali naquele momento, debaixo da instrução de Moisés, nós estamos num processo de construir um templo espiritual. Isto é, o corpo de Cristo, a Igreja. E por isso, Deus quer que nós possamos dar voluntariamente para a construção deste templo espiritual. Isto significa que devemos de cuidar da Igreja, além de pregar o Evangelho, cuidar dos irmãos, cuidar como falamos de uns dos outros. Precisamos ter muito cuidado. Aqui está um ponto importante que devemos de entender, irmãos. Nem todos os irmãos na Igreja estão, digamos assim, no mesmo passo de conversão. Quer dizer, uns estão um bocadinho convertidos, outros estão mais convertidos e outros já estão na Igreja há muitos anos e possivelmente estão muito mais convertidos que outros. Ora, precisamos ter cuidado que não vamos dizer, olha, aquela pessoa que ainda está a ter muitos problemas, e às vezes pode ter problemas e estar na igreja há vários anos e ainda não conseguiu vencer os problemas todos. Precisamos ter cuidado de não, digamos assim, dizer mal desses que estão a batalhar e que ainda não cresceram ao mesmo nível. Por isso, as nossas palavras, as nossas ações precisam ser umas que estamos a cuidar dos irmãos da igreja. Precisamos ter amor. Irmãos, eu vi que às vezes há pessoas que dão grandes sermões, que dão grandes mensagens muito fortes. Por exemplo, estão a dar mensagens fortes para converter o mundo e dizer mal que as pessoas do mundo têm que se arrepender e tudo. Ora, não estou a dizer que não precisam de fazer isso, que não precisamos de fazer isso. Mas é triste quando vemos essas pessoas assim com mensagens tão fortes, mas que na aplicação do amor cristão não estão a ser a mesma luz, o mesmo exemplo de cuidado e encorajamento para com os irmãos. E isto é triste quando vemos pessoas que têm esta abordagem, digamos assim, mais autojusta e depois olham, digamos assim, para baixo para os outros que são mais fracos ou que ainda estão a crescer. E por isso vemos aqui que temos um princípio muito importante. Aqui estamos a falar aqui de liberalidade, de dar, mas não é só dar coisas físicas que as pessoas, por exemplo, precisam ou necessitam, mas é dar palavras encorajadoras também. Isso é parte de dar. Sinceras, não é dar palavras e que uma pessoa vê, olha, ele está a pintar a coisa, isto é meloso demais, é mel demais, é doce demais, não é realístico, mas é dar palavras específicas encorajadoras. E isso é o que vemos aqui, este propósito, propor de dar no coração, é um princípio muito importante, aplicável para lá de dar coisas físicas. Agora, a segunda parte aqui deste versículo 7, e diz, propôs no coração, não com tristeza, não contra o seu gosto, digamos assim. Isto é, literalmente seria não com dor ou com mágoa, ou como se fosse um peso que alguém tivesse de luto, ou numa atitude de relutância, fazer algo por obrigação ou dever. Não. Não é isso. É porque é com alegria. Não é porque é a minha obrigação, mas é porque eu quero dar. Quando damos uma oferta extra para a obra, devemos estar felizes.
E a obra, irmãos, pode ser ajudar outros irmãos com palavras de encorajamento. Porque, ao fim de contas, a obra não é só pregar o Evangelho. A obra é cuidar a igreja. Por isso o nosso selo na igreja diz pregar o Evangelho e preparar o povo. Preparar o povo, isto é parte da obra. É de cuidar dos irmãos e encorajar. E por isso diz, não com tristeza, ou por necessidade. Isto é, porque tenho uma compulsão que tenho que fazer isso. Não, é um doador alegre, um doador que é muito feliz. Deus quer que nós vamos dar ou damos às pessoas com um coração que sente prazer em dar. Não com um coração cheio de tristeza ou desespero porque temos que dar. Não, mas que queremos dar, não é por necessidade. E por isso aí é o que vemos. Agora, versículo 8 a 11 é uma secção que demonstra que Deus vai cuidar de suas necessidades se você der da maneira correta. Sim, está claro, é precisar usar sabedoria quando damos. E como disse, Deus não espera que vamos dar do que não temos. E por isso vê-se estes princípios de liberalidade cristã, que é de prontidão, como mencionei anteriormente, segundo o que temos, e de reciprocidade. E então vamos ler agora aqui no versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Isto é, se você está a dar, se estamos a dar, a fazer com uma atitude correta, a dar correta, a ter carinho com os irmãos, porque uma vez mais, como disse, dar não é só coisas físicas, é encorajamento e palavras encorajadoras que não sejam cortantes. Por exemplo, até hoje recebi mensagem de um irmão, não é um irmão brasileiro, por isso, mas uma mensagem que para mim foi cortante. A pessoa não precisava ter dito isso. Uma coisa que disse que foi assim para magoar. E não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. E está claro, eu deixo, pronto, passa, pronto, não vale a pena. Mas corta, não é? Magoa. E isso não é dar. Isso não é dar. Nós precisamos dar. E Deus tem capacidade de abençoar da maneira que Ele vê que é melhor para nós. Por isso é o que diz aqui. Deus é poderoso para fazer abundar em vós a toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Por isso, Deus, digamos assim, garantirá que você tenha o que precisa. Agora, versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, Deus vê quando estamos dispostos a ajudar, por exemplo, aos pobres. É quando Ele vê que espalhamos a semente e Ele então retornará. Você será abençoado de acordo com a sabedoria de Deus, à hora que Deus decide de o abençoar. Por isso, fazer o que é correto, fazer o que é, digamos assim, certo, o que se deve fazer, vai moldar ou vai desenvolver o nosso caráter. E esse caráter vai permanecer para sempre. Por isso diz, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê
pão para comer. Quem é que dá a semente ao que semeia? É Deus. Deus é que nos dá o que nós, em torno, vamos dar a outros. Também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. E por isso, aqui vê-se que Deus vai multiplicar as suas bênçãos. Pode ser que não seja agora, porque quando uma pessoa semeia, não recebe o fruto do que semeou no dia seguinte. Demora às vezes meses, depende do que é. E Deus sabe. Mas você não pode dar mais do que Deus dá. Ele vai multiplicar. Você dá e Deus vai dar a você ainda mais ao tempo dele, de acordo com a sabedoria dele. Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Isso então vai levar, vai conduzir você a ações de graças, porque aqueles que recebem vão também, alguns, provavelmente muitos, idealmente seria todos, mas vai causar ações de graça. E por isso, porque Deus nos dá riquezas ou benções. Para quê? Para que quando nós recebemos essas benções, podemos dar a outros. E assim temos este, digamos assim, este círculo gracioso de que damos e recebemos e damos ainda mais, recebemos ainda mais, e ao fim de contas é glorificando a Deus. Versículo 12. Porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. E por isso, não é apenas aqueles que Paulo enviou a agradecerem pela generosidade, mas também supriu necessidades dos irmãos. E também muitos pediram benções de Deus. Isto foi uma resposta. E por isso, aqueles irmãos em Jerusalém que têm necessidades vão receber estas benções. Porque isto é uma coisa de que vai aumentar. Versículo 13. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Assim, eles vão glorificar a Deus por vocês demonstrarem de forma visível a submissão a Ele, a Deus. Como? Através desta doação, através desta benção que estão a dar aos irmãos em Jerusalém. Esta coleta. E isto demonstra uma conversão, demonstra uma disposição espiritual para dar e ajudar. E assim estamos, digamos assim, a confessar que somos verdadeiramente cristãos, aqueles que acreditam em dar e ajudar. E por isso vemos aqui digamos assim, esta liberalidade, uma maneira de uma pessoa de se comportar de uma maneira de liberalidade. Aqueles que coletam e aqueles que recebem, ambos serão gratos quando virem a vossa ou a sua generosidade. Vê-se esta benção, as pessoas dão graças a Deus. E por isso é que diz, glorificam a Deus pela submissão. Versículo 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há.
E por isso eles verão o dom de Deus em você e por isso dão graças a Deus. E assim vê-se no versículo 15. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Isto é, graça superabundante pelo dom inefável. Isto é um dom que não se pode descrever. Ora, aí vê-se o exemplo, por exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo para nós é um dom inefável. É um dom para nós que nós não podemos descrever. Nós, a nossa reação, o nosso resultado disso é que estamos a ser convertidos. A nossa conversão do velho homem para o novo homem é uma nova criação. E aqui vê-se, através do que Deus está fazendo por meio da morte e da vida de Cristo, por este dom e pelo poder do Espírito Santo, e por isso é um dom inefável para nós. E agora vê-se aqui a nossa prontidão, que digamos assim, é uma resposta a este dom inefável de Deus. Vê-se esta nossa prontidão para dar aos irmãos que têm necessidades, conforme somos capazes. É um simples ato de reciprocidade e reflete o caráter de bondade e da misericórdia de Deus. E, de uma maneira geral, ou em certo sentido, é uma oferta de ação de graças a Deus. E por isso, devemos de vez em quando ler os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, quando pensamos em dar uma oferta durante os dias de Santa Convocação. Porque, como sabem, nos dias de Santa Convocação, nos dias santos, nós, na Igreja de Deus, fazemos uma coleta, uma oferta para Deus. Ora, isso não é um dízimo, porque o dízimo, como disse, é uma quantia específica de 10%. Mas aqui vemos uma oferta e por isso, usando estes dois capítulos, capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, para pôr em nós uma mentalidade correta para quando damos aquela oferta ou quando preparamos para essa oferta nos dias santos, nos dias de Santa Convenção, os dias santos anuais. Porque, uma vez mais, é bom, quando chegamos aos dias santos anuais, não estar a dizer, olha, quanto dinheiro é que eu tenho aqui no bolso para eu dar. Não. Eu propus no coração. Eu planejei. Durante o ano, pus um bocadinho separado. E quando chego ao dia da oferta, tenho essa quantia disponível. Ora, nos próximos capítulos, vamos ver uma abordagem diferente no tom que Paulo está a falar aqui em 2 Coríntios. Porque nos capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios são, digamos assim, dirigidos à maioria dos irmãos que se arrependeram. Porque sabem que em 1 Coríntios vemos na carta que havia muitos problemas e Paulo escreveu a eles para corrigir esses problemas. Em 2 Coríntios, os capítulos 1 a 9, basicamente vemos que a maioria se arrependeu e Paulo então está a abordar e a falar com eles e a demonstrar, digamos assim, um amor e carinho para com eles e aqui nestes dois últimos capítulos que acabamos de ler hoje, 8 e 9, está a falar acerca da atitude para darmos a outras pessoas. Mas nos próximos capítulos, 10, 11, 12 e 13, Paulo está a falar à minoria dos irmãos em Coríntios que ainda estão sendo influenciados
por falsos mestres. E esse, então, vai ser o assunto que vamos começar a abordar no próximo estudo.